Fala pessoal, beleza? Hoje dia 27 de julho, terça-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, o índice ele abriu num gap de baixa em relação ao dia de ontem, tá? A gente consegue perceber que no dia de ontem o mercado tinha deixado essa região aqui de mínima, tá? Próximo aí ao fechamento. E hoje, logo no primeiro candle do dia, o mercado já abriu abaixo, testou essa região, ou seja, trocou polaridade aqui e já fez a inversão do movimento, tá? Então, o último topo relevante que o mercado tinha deixado em relação ao dia anterior era esse topo aqui, certo? E aí, no dia de hoje, o mercado abriu, caiu, estava afastado das médias, né? Aí ele retornou para as médias e a gente percebe que o último fundo que ele deixou foi aqui, ou seja, o mercado estava basicamente acionando, né? Armando um pivô, certo? Porque o mercado fez isso. E a partir do momento que o mercado rompeu esse fundo, principalmente, né? Rompeu esse fundo, ele ativou o pivô de baixa e aí daria para trabalhar com Fibonacci, né, projetando os alvos para baixo. Entretanto, antes do mercado, obviamente, romper esse fundo, que esse suporte, o que ele fez? Ele ancorou nas médias, teve defesa, virou para baixo. A hora que esse candle fechou, acionou o gatilho de venda, tá? Então aqui estaria uma boa oportunidade de venda. Quem opera aí por time frames menores, né, por exemplo, 1 minuto, 2 minutos, deve ter conseguido filtrar uma oportunidade melhor aqui nessa região, tá? Mas quem opera pelo 5, a entrada estaria aqui, beleza? E aí quem trabalhou com esse cenário pegou esse topo, certo? Esse fundo aqui e veio descendo os níveis de Fibo para o pé desse pivô para quê? Para projetar os possíveis cenários de alvos, né? Então você pegaria isso daqui, puxaria, aqui estaria o primeiro alvo do Fibo, beleza? Então aproximadamente aqui 520 pontos. Antes de vir para o alvo, a gente percebe que o mercado afastou das médias de novo, retornou para a média. Aqui deu um outro gatilho de entrada, aqui deu um outro gatilho de entrada, tá? E aí o mercado veio, cravou o alvo, recuou para ver o up e depois furou de novo essa região. Quando ele furou de novo essa região, ele basicamente estava mostrando o seguinte, que a força vendedora estava predominante, né? As médias caindo, afastadas uma das outras, direcionais para baixo, e todos os candles de força, né, são negativos. A gente percebe que pouquíssimos candles aqui de força para alta estão presentes, né, a maioria é negativo, e isso já é um indício que o mercado realmente está forte, né? Então a gente olhando esse cenário, quando ele rompeu aqui, ele ativou a continuidade do movimento, principalmente pelo fato de estar ancorado pela 9, né? Aí a gente pega esse outro nível e puxa para o pé do pivô para projetar de novo um outro alvo, beleza? Então a gente pega aqui, ó, e projeta aqui. Aqui foi o outro alvo do índice, né? Então daqui a aqui o mercado chegou a cair mais 320 pontos, beleza? E quando ele passou essa região, pivotou na média, ancorou e saiu com ignição, basicamente foi uma nova continuidade, né? Da movimentação de queda, onde você pegaria esse nível e puxaria de novo no pé do pivô para projetar o último nível, né? Que no caso seria o terceiro nível aqui dessa projeção. Então, quando você faz isso, você consegue, né, utilizando o último topo relevante do dia anterior, com o primeiro fundo do dia, utilizando o gap como referência, você consegue projetar perfeitamente aqui os alvos do Fibo e, obviamente, o mercado veio aqui pegar, tá? Então, o mercado pegou essa região e aí ele fez a reversão de movimento. É interessante notar também, pessoal, que nessa região aqui, o que acontece? Se a gente der um zoom out, vocês conseguem perceber nitidamente a interferência desses fundos aqui, ó, tá? Do dia 19, dia 20, no dia de hoje. Então isso daqui é o que? É uma região de pressão, né? Então esses fundos aqui do dia 19, dia 20, né? Interferiram junto com os alvos de Fibo nessa região aqui de hoje. Então vocês percebam que o mercado veio aqui, cravou, e aí ele fez a inversão do movimento, né? Então, na minha opinião, aí os gatilhos de venda no dia de hoje se deram a partir desse candle. Isso aqui olhando apenas pelos 5 minutos, tá, pessoal? Não estou levando em consideração outros time frames. Esse candle aqui. Esse candle, entretanto, né, se a pessoa olhasse daqui a aqui, talvez o stop ficasse um pouco caro, né? Aí vai do gerenciamento de cada um. Aqui foi uma bela continuidade de movimento. Esse candle aqui, tá? Esse candle aqui foram candles gatilhos, né? Principalmente ancorados pela média, a favor do movimento principal. Então foram oportunidades bem boas. E aí, trabalhando na inversão do movimento, a gente percebe que o mercado veio aqui nessa região de exaustão, né? Depois de ter cravado
o terceiro alvo de Fibo, o que o mercado fez? O mercado fez uma falsa continuidade de movimento, deixou um fundo maior que o fundo anterior e ativou um pivôzinho de alta, tá? Só que esse pivôzinho de alta é um cenário bem micro na inversão das médias. Aqui a gente percebe que o mercado pivotou e depois deu continuidade. Só que se a gente for observar, pessoal, que o que o mercado fez? O mercado deixou esse último topo aqui como referência, certo? Porque ele veio caindo, né? Pivotou, caiu, pivotou e aí ele veio para baixo. Quando ele rompeu esse topo aqui, quem trabalha com Fibonacci poderia ter pego essa amplitude e simplesmente projetado para cima, né? Que o mercado basicamente aqui ele fez o quê? Ele fez uma volta em V, certo? Então aqui nesse candle aqui foi o candle que acionou essa volta em V. Se você pegasse esse fundo com esse topo aqui, você projetaria uma, duas vezes para cima e o mercado veio aqui pegar, tá? Quando o mercado pegou esse alvo até para cima da VWAP, né? Ele já recuou e acabou finalizando o dia aqui. Essa região de alvo aqui do 100% desse espelhamento em V, também é interessante notar que foi uma troca de polaridade, tá? Com o começo do dia aqui, ó. Tá? Com essa região aqui. Então essa região que era uma região de suporte, né? Onde os preços estavam defendendo aqui, ó. Virou uma região de resistência. Beleza? E essa região aqui também é importante se a gente pega o topo do dia, tá? Isso daí utilizando o cenário do intraday. O topo do dia com a mínima do dia, essa região aqui converge no 50%. Quer ver, ó? Vou pegar aqui para vocês. Opa, olha lá. Pegando aqui, puxando até o topo do dia, essa região converge aqui para os 50%, tá vendo? Então, o topo do dia com mínima do dia, mercado retraiu no 50%. Se eu pego a mínima do dia e faço espelhamento, a partir do V, o mercado converge exatamente para a mesma região, tá? Então aqui é um ponto bem importante. E a hora que o mercado chegou aqui, trocou polaridade, já fez um padrãozinho aqui de defesa, né? Basicamente é um Twin Towers, e o mercado, pelo fato de estar longe da 9, acabou recuando, beleza? Importante notar também que no meio do movimento, pessoal, esse candle aqui também pode ser um candle gatilho, tá? Para a continuidade do movimento. Esse carinha aqui, ó. Beleza? Porque as médias já estavam afastadas, o mercado subiu, pivotou, sentou na média móvel e saiu da 9. Tá? Então esse cara aqui também indica continuidade de movimento, até minimamente aqui o alvo, que era 100% da queda, com os 100% da projeção de alta, beleza? Então essa foi a visão aí do índice. Já no cenário do dólar, tá? O dólar ele segue dentro desse canal, tá? Um pouco mais complexo, basicamente é como se fosse uma bandeira, né? Uma bandeira complexa, já vem aí desde o dia 19, ó, topos, né? Descendentes, fundos descendentes, tá trabalhando bem. Se a gente der um zoom out aqui no dólar, a gente consegue notar também desde junho, né? Essa LTA predominante, ó. Pegando aqui, ó. Ó, fundos, 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 ó, fundos, fundos, ó, fundos, 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 tá? Então, por mais que ele esteja nesse canal corretivo, a gente percebe que essa LTA fez preço no dia de hoje, principalmente, né? Olha lá, ontem, né, aqui, e hoje também. Então, acabou impossibilitando do dólar cravar alguns alvos aqui para baixo, porque o que aconteceu? O dólar estava travado, né? No começo do dia ele pivotou para cima, pivotou para baixo, depois pivotou para cima de novo. Aí entrou muita defesa aqui. Se vocês dessem um zoom out em relação ao dia de ontem, se você pegasse a mínima do dia de ontem com a máxima do dia de ontem, vocês iriam perceber que o mercado travou hoje na região de 61,8, que é a região que eu sempre comento com vocês que o mercado segura os preços, né? Região de 61,8. Então o que o mercado fez? O mercado caiu, corrigiu, né? Aí abriu no dia de hoje em gap, brigou, aí voltou para o 61. Quando entrou no 61, trocou polaridade com essa região aqui e depois veio para baixo. Só que o que aconteceu, pessoal? Quando o dólar ele fez esse padrão aqui, ó, esse padrão basicamente foi um padrão de preço de fechamento de reversão, né? O que caracteriza uma oportunidade de venda, né? Ainda mais numa região de 61,8. E aí o mercado veio trabalhando com dificuldade, as médias estavam flat, estavam desalinhadas com a VWAP do dia anterior, estavam desalinhadas com a VWAP do dia de hoje também, mas o preço passou para baixo, tá? Passou para baixo e a gente tinha essa região de mínima do dia de hoje. O mercado chegou aqui, fez esse pivô e rompeu essa região. Então aqui de novo ele acionou a continuidade de movimento. Só que percebam a interferência aqui, ó, da linha de tendência, tá?
A linha de tendência daqui, ó, como eu comentei com vocês, ela estava exatamente aqui, ó. Então percebam a dificuldade que o dólar teve de passar essa região. E quando ele passou essa região, na verdade ele até fez aqui uma correção um pouquinho mais complexa, como se fosse uma estrutura de uma bandeirinha, né? E aí depois ele ancorou na média e veio. Só que mesmo assim ele não cravou alvo de Fibonacci aqui para baixo. Por quê? Porque nessa região, ó, percebam que teve a mínima de ontem. E aqui entrou muita defesa, tá, pessoal? A gente percebe que o mercado afastou da 9, o mercado entrou nessa região de suporte, defenderam e olha lá o que o mercado fez. Voltou a ficar uma bagunça de novo. Aí no final da tarde, né? Se a gente levar em consideração o topo de hoje com a mínima de hoje, a gente pega esse fundo com esse topo e a gente percebe que o dólar simplesmente cravou aonde? Mais uma vez no 61,8. Eu sempre comento com vocês esse 61,8. Olha lá. O mercado caiu, corrigiu no 61,8. Percebam que não foi nenhum tique a mais, nenhum a menos, foi no 61,8 e já começou a trabalhar na inversão de novo. Então o que acontece? Se o mercado perder essa linha de tendência aqui, ó, como ele está caracterizando, está sugerindo, está aqui para o dia seguinte ele perca isso daqui, além de ele dar sequência no canal de baixa, ele pode vir buscar alvos mais para baixo, tá? E aí, quem trabalhou com Fibo no dia de hoje, por exemplo, deve ter pego o quê? Deve ter pego esse fundo aqui com o topo de hoje, né? Se você pega e joga isso daqui para baixo, ó, percebam que o dólar não pegou nem no primeiro alvo. Então tem espaço para o dólar poder trabalhar na casa dos 146, né? E depois aqui na casa dos 131,5, beleza? Então fica aí a dica para vocês, né? Se caso o cenário se confirmar, romper essa LT e perder essa angulação, provavelmente ele vai trabalhar no cenário de inversão aí e dar continuidade de movimento, tá? Lembrando que ele tem que passar esse patamar de preço aqui também, tá? Que foi a mínima de ontem com a mínima de hoje. Beleza, pessoal? Então fica aí a análise de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e a game porra!